Olá pessoal, aqui estou eu mais uma vez com vocês e agora eu vou falar um pouco sobre regras de Yu-Gi-Oh! Eu decidi fazer esse vídeo para ajudar os meus conterrâneos e conhecidos de Yu-Gi-Oh! Aqui da cidade, porque realmente é algo muito complexo sobre o que eu vou falar aqui agora. Eu tenho certeza que muitos jogadores veteranos não sabem disso e não sabem como funciona, só sabem que funciona. Mas eu não vou entrar em detalhes. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar tão grande. Então, beleza. Vamos dar início logo sem muita delonga, sem muito. Vamos lá. Enfim, vamos falar sobre as regras de conjunções e tempo de ativação, tá? Parece coisas bobas, mas é bem complexo. Uma conjunção é uma palavra que une duas partes de um efeito. Elas condensam um monte de informações sobre como um efeito funciona em uma única palavra. E isso torna um elemento muito importante para desmistificar o texto da carta. As conjunções principais usadas são quatro conjunções. Elas são depois, se isso acontecer, além disso, depois. São essas quatro conjunções. Para deixar bem claro de novo. Depois, se isso acontecer, além disso, depois. Veja como elas normalmente ficam em um efeito de carta. Vamos botar aqui o livro da vida. Para quem não sabe qual é o livro da vida, eu até separei aqui os cards. O livro da vida é essa carta bem aqui logo. O que o efeito diz? O efeito diz o seguinte: escolha um monstro tipo zumbi no seu cemitério e um monstro no cemitério do seu oponente. Invoque por invocação especial o primeiro alvo e, além disso, bana o segundo alvo. Aqui o efeito é faça A e, além disso, faça B. Aonde A é a invocação do primeiro alvo e B é o banimento do segundo alvo. Uma estrutura semelhante se aplica às outras conjunções. Outro exemplo é o Necros Valkyrion. Necros Valkyrion é essa carta bem aqui logo. Um dos seus efeitos diz o seguinte: quando um monstro do oponente declara um ataque, você pode banir um Necros do seu cemitério e descartar esse card. Negue o ataque e depois encerre a fase de batalha. Aqui o efeito é faça A e depois faça B, aonde A é a negação do ataque e B é o encerramento da fase de batalha. A primeira coisa que a conjunção nos diz é se A e B são ou não simultâneos para propósito dos efeitos quando. O que são esses efeitos quando? O efeito quando são esses efeitos aqui, ó. Quando este card foi enviado, opcional, né? Esse aqui, ó, tá? Se este é, não é se, né? Esse daqui é quando também, né? Aqui, ó. Quando este card for enviado do campo para o cemitério. Então são esses efeitos os quando opcionais, tá? Entendido isso, vamos lá. A e B são simultâneos nas seguintes condições. Se isso acontecer, além disso, nessas duas conjunções, A e B são simultâneos. Significa que o quando ele não perde tempo de ativação, tá? De novo, A e B são simultâneos quando está escrito se isso acontecer e além disso, tá? Nessas duas conjunções. O quando ele não vai perder efeito, ele vai ativar seu efeito. Porém, A e B não são simultâneos quando diz e depois, além disso, depois, nessas duas conjunções. E depois, além disso, depois. Por que isso é importante? Lembre-se da regra para os efeitos quando opcionais. Um efeito quando opcional só pode ser ativado quando sua condição de ativação foi uma das últimas coisas a acontecer. Na verdade, foi a última coisa a acontecer. Se A e B não são simultâneos, isso significa que A não pode ser uma das últimas coisas a acontecer. A parte A do efeito
não é simultânea com a parte B. Vamos ver um exemplo bem antigo aqui da época do Caos Drago. Suponhamos que eu use a Soul Take. Soul Take é este card bem aqui logo. O que ela diz? Ela diz assim: escolha um monstro com face para cima que seu oponente controla, destrua o alvo e depois seu oponente ganha 1000 pontos de vida. Vamos supor que eu use essa carta no Light Pulsa Drago. O que o Light Pulsa Drago diz? Diz o seguinte, uma parte do seu efeito diz o seguinte: quando este card for enviado do campo para o cemitério, o Light Pulsa Drago é essa carta aqui, ó. Diz o seguinte, né? A parte do seu efeito. Quando este card for enviado do campo para o cemitério, você pode escolher um monstro trevas do tipo dragão de nível 5 ou mais no cemitério, invoque o alvo por invocação especial. Observe que o Light Pulsa Drago é de fato um efeito quando opcional. O elo 1 da corrente da Soul Take ativado usa o depois, né? Tem o uso do depois. Significa que a destruição e o ganho de pontos de vida não são simultâneos. O ganho de pontos de vida acontece depois da destruição em termos de tempo. Resolvendo essa corrente, a Soul Take destrói o Light Pulsa Drago. Depois disso, seu oponente ganha 1000 pontos de vida. A destruição do Light Pulsa Drago não é a última coisa a acontecer. Então, ele agora perde a chance de ativar. Vamos aqui ver um exemplo na prática, tá? Eu vou usar o Peter aqui como exemplo. Eu botei o Peter porque ele tem a mesma... O efeito dele é o mesmo do Light Pulsa Dragon no quesito quando opcional, tá? Eu vou botar o Peter aqui e a Soul Take, tá? Vamos só fazer um teste aqui. Vou botar para não embaralhar aqui, beleza, não embaralhar. Vamos lá. Observe que o Peter não ativou, ele perde o tempo de ativação, porque essa carta aqui, a parte A do efeito acontece e depois a parte B acontece em detrimento da destruição. Eles não são simultâneos, tá? Por isso o Peter perde o tempo de ativação. Mas agora é o seguinte, vamos supor, né? Supor aqui que eu use agora o número 50, o Black Sheep. O efeito dele é bem parecido com a da Soul Take, só que vamos ler aqui a carta. Black Sheep é essa carta bem aqui logo. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui. O efeito dela é muito parecido com a Soul Take, mas tem uma diferencinha lá no textinho, né? Uma vez por turno você pode associar uma Materiality Card e depois escolher um monstro com face para cima do oponente, que o oponente controla, com menor ataque que este card, né? Beleza. Aqui temos a primeira parte do efeito. Essa parte ela não nos interessa muito nesse quesito aqui, tá? Mas ela também tem o uso do e depois aqui para a primeira parte. Digamos aqui, uma vez por turno, né? Você pode associar uma Materiality Card e depois escolher um monstro com face para cima no que o oponente controla com um ataque menor ou igual a este card. Significa que você vai tirar uma matéria e depois selecionar um monstro no campo do oponente de face para cima. Beleza? O que até aí? Mas o que interessa para nós é essa segunda parte que é muito parecida com o efeito da Soul Take. Só que o que muda é a conjunção. Envie para o cemitério e, se isso acontecer, cause 1000 pontos de dano ao oponente. O elo da corrente, o elo 1 da corrente do efeito do Black Sheep, dessa vez a conjunção é se isso acontecer, o que significa que enviar para o cemitério e causar dano são simultâneos em termos de tempo. Resolvendo a corrente, naquele mesma ocasião do Peter, ele vai enviar para o cemitério e ao mesmo tempo meu oponente vai sofrer 1000 pontos de dano. A condição de ativação do efeito do Peter
foi a última coisa a acontecer, né? Que é ele ser enviado ao cemitério. Por que, que foi a última coisa a acontecer? Porque foi simultâneo. Elas aconteceram ao mesmo tempo. Então o efeito pode ser ativado. Vamos aqui ver aqui na prática, né? A mesma situação. Vamos lá. Note que o efeito é bem parecido, só muda a conjunção do efeito, tá? A conjunção do efeito da carta aqui. Note um exemplo, né? Que eu quis dar para vocês. Observe que os efeitos aqui foram elo 1 da corrente naturalmente. E depois que resolveu, o Peter pôde se resolver. Sempre veja a última coisa acontecer. As conjunções também nos dizem o quanto de um efeito ainda pode se alguma coisa que interrompe parte do efeito for ativada em corrente. Vamos lá. O que é isso aqui? Vou tentar deixar bem dinâmico. A é necessário para B nas seguintes condições. Se a conjunção for se isso acontecer e depois. Nessas duas conjunções, A é necessário para B. Significa que é necessário que A aconteça para B também acontecer. Significa que se A não acontecer, B também não acontece. Tá? Nas seguintes condições, né? Nas seguintes conjunções. Se isso acontecer e depois, né? Nessas duas conjunções, tá? Se isso acontecer e depois. Já aqui, nesse outro exemplo, A não é necessário para B, quando na conjunção dizer além disso e também além disso depois. Nessas duas conjunções, A não é necessário para B acontecer, tá? Entendido isso? Agora vamos para essa parte aqui, que ela é um pouco mais dificilzinho, digamos. B nunca é necessário para A, para fazer A. B nunca é necessário para que A aconteça, tá? Então, se você não puder fazer B quando um efeito resolver, você ainda fará o A, ok? Isso é, você pode resolver o máximo que puder, tá? Nessas condições, além disso e além disso depois, tá? Vamos lá. Suponhamos que eu declare um ataque. Meu oponente ativa o efeito de Necros Valkyrios. Vamos lá, voltar aqui o Necros. Necros é esse aqui. O Valkyrios é esse, tá? Vamos lá, fazer aqui, né, o seguinte requisito. Meu oponente ativa o efeito do Necros Valkyrios para negar, mas eu ativo o Book of Moon em corrente para virar meu monstro para baixo. Necros Valkyrios diz o seguinte: quando um monstro do oponente declara ataque, você pode banir um Necros do seu cemitério e descartar este card. Negue o ataque e depois encerra a fase de batalha. Valkyrio já não pode negar o ataque, porque o monstro já não está mais atacando. Então, por que ele usa depois? Ele não pode prosseguir com o encerramento da fase de batalha. Entenda. Pelo fato de ele usar depois no texto, na conjunção do texto, ele não pode prosseguir para encerrar a fase de batalha. Como vimos lá, é necessário que A aconteça para que B também aconteça. Tá? Vamos lá. Agora, suponhamos que eu ative o livro da vida. Vamos lá dar o exemplo do Necros aqui, tá? Vamos lá. Aqui, só para
a gente testar aqui, né? Beleza. Precisa do necrônio no cemitério para poder ele valer. Beleza, aqui. Ah, faltou o livro da lua, né? Pra gente dar o exemplo lá. Note que ele não encerrou a fase de batalha. Então, o uso do depois significa que A precisa acontecer, a parte A do efeito precisa acontecer para que a parte B também aconteça. Conseguiram entender isso? Beleza, vamos dar prosseguimento aqui à explicação. Vamos aqui ao outro exemplo. Agora suponhamos que eu ative o livro da vida e meu oponente use The Crow para banir o meu monstro tipo zumbi do cemitério. O livro da vida diz o seguinte, tá aqui, o livro da vida é essa, tá? O livro da vida é essa. Escolha um monstro tipo zumbi no seu cemitério e um monstro no cemitério do seu oponente. Invoque por invocação especial o primeiro alvo e, além disso, bana o segundo alvo. Por que o livro da vida usa além disso? Mesmo que eu não possa mais invocar o monstro por invocação especial, o livro da vida ainda vai banir o segundo alvo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, eu vou botar aqui e um zumbi aqui, tá? Só pra gente tentar simular aqui. Falta o DD Crow, né? Tá aqui. DD Crow pra dar como exemplo, né? Só botar aqui com essa carta os dois monstros no cemitério. O meu zumbi e o monstro qualquer dele lá. Tá. Seleciono um monstro meu aqui e um deles. Fiz os alvos e aí DD Crow. Eu não fiz especial, mas mesmo assim baniu ali o monstro. Então significa o quê? Quando tiver escrito além disso, mesmo que eu não possa invocar o monstro, né, eu ainda vou banir. E vice-versa, a parte A não precisa que a parte B aconteça, e a parte B não precisa que a parte A aconteça, para que uma das duas aconteçam, tá? Isso está na conjunção além disso. Vamos aqui de novo. Vamos agora aqui fazer a mesma situação, né? Para mostrar que não é necessário que A aconteça para que B aconteça. E não é necessário que B aconteça para que A aconteça. Tá? A parte A do efeito aconteça para que a parte B aconteça. E nem que a parte B do efeito aconteça para que a parte A aconteça. Aqui, de novo. Tá. Agora eu quero só que a parte B do efeito aconteça. Tá? Que é invocar. Eu só quero que a parte A do efeito aconteça para mim invocar meu monstro. A parte A do efeito. Não é necessário que a parte B aconteça. Então, vamos lá. Notou? Então, eu espero que tenha ficado claro, mas eu vou trazer a parte 2 desse mesmo assunto, desse mesmo tema,
para deixar mais claro ainda. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, diga que gostou aí embaixo. Diga que foi útil. Se foi útil, se não foi útil, deixa o like. E diga se você aprendeu alguma coisa com isso. E se você entendeu. Porque o seu relato aí vai me fazer. E diga o que você não entendeu, o que você não compreendeu. Porque o seu relato aí vai me fazer trazer na parte 2 a explicação mais detalhada sobre isso. Falou e até a próxima, bando de vagabundos.